Olá, eu sou o aluno Cristiano, estudante da Unibrasil de Educação Física. Estamos aqui hoje com o egresso, o Juliano. Ele é meu irmão, então eu comecei Educação Física meio que por causa dele. Aqui a gente tá com o Bernardo, também meu colega de turma, e do lado dele, o Luiz. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Então vamos começar as perguntas e a gente queria saber qual que foi o momento mais marcante aqui no curso de Educação Física na Unibrasil. Então, eu tive vários momentos marcantes, mas o que é mais legal, assim, o que me emociona muito mesmo é falar do meu TCC, que foi uma conquista muito grande. Eu estava muito perdido, foi muito difícil de fazer, mas no final deu tudo certo. Eu e meu parceiro Thiago, que fizemos juntos, a gente conseguiu fazer. E daí as palavras no final do professor Sérgio foram muito, muito legais, assim, me emocionou bastante. Então, para mim, assim, a entrega do TCC e o feedback que ele deu para mim e para o Thiago depois, que era a minha dupla, foi muito legal. O Thiago não chorou, ele é um pouco mais forte, eu sou um pouco mais emotivo, mas eu chorei bastante porque foi um momento de conquista muito massa, então foi muito marcante isso pra mim. E sobre qual que era o tema do TCC? Era lesão de isquiotibiais em jogadores de esportes coletivos. Muito legal. E a gente gostaria de saber também se teve algum professor que te ajudou, te influenciou no curso, quando você estava no curso. Uhum. Se você pudesse falar quem é e um pouquinho sobre isso. Bom, então, já citei o nome dele, foi o professor Sérgio. Assim, eu comecei com muitas dúvidas em anatomia, né? Tinha muito medo e tal, e ele sempre foi me amparando, assim, me ajudando, falando como que eu poderia estudar melhor e tal. E no meio da graduação inteira, assim, não que a gente tenha virado amigos, é óbvio, mas ele me ajudou muito, sempre foi muito parceiro comigo, muito solícito, e toda coisa que eu precisava de ajuda, assim, eu ia lá e pedia socorro pro professor Sérgio, e ele me ajudou muito, muito mesmo, assim. Então, acho que, assim, todos os professores, né, pelo menos os que eu tinha, que alguns vocês eu acho que não devem conhecer, né, tipo, sim. por causa que troca muito professor. Sim. Todos os professores, assim, são magníficos, é uma experiência enorme, tipo, ter aula com os professores que vocês têm. Mas o Sérgio, pra mim, foi o que mais se destacou, assim, que mais me ajudou, mais me influenciou, assim, a sempre ser uma pessoa melhor dentro da educação física. Que massa. E após a sua formatura, como foi a sua entrada no mercado de trabalho e tudo mais? Então, foi muito louco, assim, porque do nada eu fiz estágios em muitos lugares, né? E daí do nada, assim, um mês antes de eu me formar, eu fiquei sabendo já que eu ia virar professor do lugar que eu tava fazendo estágio, que era na verdade. escolinha de triatlon. Daí eu já fiquei, nossa, super aliviado, porque a minha apreensão era, tipo, beleza, me formei, agora eu não posso mais fazer estágio, como que eu vou conseguir uma vaga de trabalho, né? E daí, assim, tipo, uma semana depois que eu sabia que eu ia virar professor já, só faltava pegar o CREF, eu fiz estágio na Carpedim também, e daí a Giovana, que é filha da dona, me mandou mensagem perguntando se eu tinha disponibilidade para trabalhar no período da noite. Daí eu falei, bom, tenho que ver quais os horários certinhos, né? Mas acredito que sim. Então foi muito legal, assim, porque eu me formei, os professores lembraram que, tipo, eu ia me formar naquele final de ano, assim. Tanto que você nem pôde se formar com a turma, né? Eu nem me formei com a turma porque, tipo, eu precisava me formar para ter, tipo, as horas lá para mostrar pro CREF. E daí eu tive que fazer aquela formatura que é de gabinete, se eu não me engano, que eles falam. Sim. E daí não fiz a formatura com a galera porque já precisava começar a trabalhar. Então foi muito massa, assim. Eu tava com medo do caramba e daí do nada eu consegui 2 empregos de uma vez só, assim. Foi bem legal, bem massa mesmo. E a gente gostaria de saber também se hoje em dia, atualmente, você trabalha com o quê? Se você pudesse contar um pouquinho do seu dia a dia pra gente? Então. Hoje em dia eu trabalho em 2 lugares, né? Eu trabalho numa empresa de personal
E trabalho também na prefeitura com... E é tudo natação. Só natação que eu dou aula. Eu tenho uma aula só que é de funcional, na segunda, quarta e sexta, que é personal também. Mas de resto, eu só dou aula de natação. Natação infantil, adulto. E na prefeitura, eu trabalho com natação para crianças com deficiência e adolescentes, dos 7 aos 17 anos. E daí... Terça, quarta e quinta de noite eu dou aula de personal para crianças e adultos daí. Certo. Daí, tipo, eu trabalho em 3 condomínios diferentes, um em cada dia. Conta um pouquinho sobre o projeto Nadando com Daniel Dias, porque é um projeto muito interessante, né? Que foi criado. Sim. Então, ele é um projeto que ele teve origem lá no estado de São Paulo, né? E ele é feito pela Lei de Incentivo ao Esporte. A Lei de Incentivo ao Esporte, ela é uma lei do Ministério do Esporte que você faz projetos para você poder angariar fundos, assim, tipo, de empresas, capital das empresas sobre o imposto de renda, e daí você faz projetos do que você quiser. Então, tipo, você pode ter projeto de bocha até projetos mais simples, assim, tipo, de futebol, basquete, né? E o projeto do Daniel Dias é um desses projetos, que ele começou lá em São Paulo, veio aqui para Curitiba, hoje, se eu não me engano, ele já tem em Santa Catarina também. É muito massa, porque a gente trabalha com o público que eu falei, dos 7 aos 17 anos, e todos são PCDs. Então, a gente tem deficiente visual, deficiente auditivo, autista, deficiente físico, deficiente intelectual. Então, é muito legal, assim. A gente trabalha com um monte de crianças e cada dia, assim, é uma coisa diferente, nova, assim. É bem legal. É bem massa o projeto. Eu já vi o projeto, é, tipo, maravilhoso, assim. Acho que trabalhar com criança especial, né? É muito gratificante. É muito legal. E, cara, qual que é a importância dos contatos profissionais pro desenvolvimento na carreira, né? O famoso networking. Então, acho que eu já falei um pouco disso daqui, né? Mas deixa eu falar do primeiro networking que eu tive, então. O que aconteceu? Eu tava no primeiro período da faculdade, comecei fazendo horas complementares, né? Tipo, não tinha experiência ainda pra, tipo, colocar meu currículo num estágio. E daí, nessas horas complementares, eu fiz num campeonato de basquete lá no Thalia do Centro. E vocês sabem que tem o Thalia aqui do lado do Unibrasil, né? E daí abriu uma vaga no segundo período, em agosto. Tinha acabado de começar a abrir uma vaga pro Thalia aqui, pra trabalhar de noite. E eu estudava de noite. Daí eu mandei meu currículo, né? E o coordenador, que era lá do centro, que me viu trabalhando nas horas complementares, era o coordenador que também trabalhava no Thalia daqui. E daí ele falou, bom, Juliano, não precisa nem falar mais, a gente já viu o teu trabalho no campeonato de basquete, que foi muito legal, e esse foi a primeira experiência de network que eu tive, porque assim, eu fiz um bom trabalho ali, sem receber nada, eu pagava pra tá lá, assim, só pra ganhar as horas, e a única coisa que ganhava era as horas e a marmita, né, porque você ficava o dia inteiro, que já era bom. Mas assim, esse foi o primeiro contato de network que eu tive, porque daí ele me aceitou por causa de um trabalho que ele me viu que eu tava trabalhando de graça. Daí, como eu estudava de noite, eu tive que mudar para começar a estudar de manhã, daí mudei de turma, né, tudo, mas fiz meu primeiro estágio lá no Thalia e tal, cumpri, daí começou a pandemia e tal, mas tudo é networking, assim, é muito importante, porque também, assim, é bom você conhecer pessoas, mas se você não passar uma impressão boa para elas, você não vai ter um networking bom, né? Obviamente. Então, é sempre bom ser muito esforçado, né? Porque num trabalho que tava ali de graça, eu tava, tipo, só fazendo minhas horas, assim, mas daí no fundo eu consegui um estágio. Então é muito importante, assim. É muito importante você estar presente e também ser esforçado, porque não adianta nada você só estar presente e fazer corpo mole, né? Sim. Mas é isso. E fazendo um complemento, né, sobre isso, hoje quais habilidades ou conhecimentos você acha que é essencial para se destacar na área do mercado de educação física e tudo mais?
Então, essa pergunta ela é muito relativa, porque dentro da educação física existem muitas áreas, né? Sim. E a gente acaba... a gente não pode deixar nada de lado, obviamente, das matérias ali, vamos colocar, das disciplinas que a gente tem na faculdade. Todas são muito importantes, todas agregam muito, mas quando a gente acaba filtrando um pouco depois da gente se formar, a gente tem que ver o que é mais importante pra gente, né? Então, assim... repete a pergunta aí pra mim, por favor. Nossa. Das habilidades. Quais habilidades e conhecimentos? Então, pra mim, no meu caso, hoje em dia, o mais importante é a psicomotricidade, que é a gente trabalhar o movimento, né? E trabalhar tanto o cognitivo quanto o motor. Isso que é o mais importante. O desenvolvimento motor, não sei se já tiveram essa matéria ainda, provavelmente vocês vão ter no próximo período. Eu tive no segundo. Então, assim, pra minha área, hoje em dia, o mais importante, assim mesmo, é trabalhar o desenvolvimento motor das crianças, assim. E um pouco da parte pedagógica daí também, que eu trabalho com eles, né? Mas daí a gente vai pegar um professor que só atende personal de musculação, só atende na sala de musculação ali, né? A importância dele vai ser muito maior por uma fisiologia, pros exercícios de musculação, uma biomecânica do movimento. Então, assim, eu acho muito importante você sempre estudar todas as áreas, mas a gente acaba filtrando um pouquinho, assim, no final, depois que a gente se forma, principalmente, para a área que a gente foca um pouco mais, assim. Entendi. O profissional ele tem que ter capacidade, né? Tem que ter a competência para atuar na área e tudo. E você teve alguma competência que você não adquiriu durante a graduação, mas que você teve que desenvolver depois? Então, eu acabei de falar do desenvolvimento motor, né? Então, como eu tive no segundo período, assim, ó, eu tive aula com o professor Pimenta, que não tá mais aqui. Ele foi trabalhar na UFRS, lá do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Eu acho que foi isso. Foi isso? Não sei. Mas, enfim, ele era um professor espetacular, assim, muito bom, mas eu não dava muita atenção, assim, tipo, pra matéria ainda, sabe? E é uma coisa que eu me arrependi muito. Contanto que, hoje em dia, é o que eu mais tenho que estudar. Uma das únicas matérias que eu menos estudei, hoje é a matéria que eu mais tenho que estudar. Contanto que eu até tô fazendo uma pós em psicomotricidade, justamente pra ir profissionalizando nesse currículo. E o legal, daí de eu trabalhar isso, que eu não trabalhei tão bem na faculdade, é que daí, tipo, eu sempre tenho que me manter atualizado e tal. Mas foi isso, assim. Competências, eu acho que na faculdade você sai um ótimo profissional, assim. Porque teve coisas que meu irmão me falou de musculação que já estão desatualizadas em comparação com o que eu estudei, assim, entendeu? Então é bem legal isso. Nossa, que massa. Tem que sempre se manter atualizado, então. Sempre estudando. Sempre estudando. Então, para finalizar, queria perguntar qual conselho que você deixa pra gente que está estudando aqui Educação Física na Unibrasil e que também se formar como um profissional igual você. Olha, o mais importante de tudo pra mim, assim, além de estudar, obviamente, que é uma obrigação muito forte, você ser muito esforçado, muito dedicado, dar a cara a tapa mesmo, assim, porque se você quer sair, tipo, e crescer na área mesmo, cara, todo mundo vai ver teu esforço, entendeu? Assim, se não fosse pelo esforço que eu tive, claro, Deus sempre me ajudou muito, eu tenho muito a agradecer a Ele, assim, mas se não fosse também pelo meu esforço, assim, eu acho que eu não estaria onde eu tô hoje. Claro, eu quero crescer muito mais do que eu estou hoje, né? Mas eu, graças a Deus, assim, tenho empregos bons que só me deram essa oportunidade porque eu fui uma pessoa esforçada, fui uma pessoa interessada no ambiente de trabalho. Então é isso, eu acho que o mais importante, além da gente estudar, é a gente também, tipo, sempre estar ali para qualquer coisa, assim, sabe? Porque tem muita gente hoje no mercado de trabalho, eu que às vezes tenho que avaliar alguns currículos também para entrada na empresa do personal, tipo, a gente vê assim e daí o currículo é bom,
Mas daí a gente faz uma semaninha de teste com a pessoa, a gente vê que ela é meio folgada, daí acaba, tipo, perdendo a magia que tinha o currículo bom dessa pessoa, assim, sabe? Então, sejam esforçados, porque às vezes isso vale muito mais a pena do que um currículo extenso, ótimo, que você tenha, tipo, trabalhado nas melhores academias de Curitiba, e em comparação a uma pessoa que trabalhou em uma academia ali, um pouco mais simples, vamos colocar, e mais é esforçada, gosta de estudar, gosta de estar ali, assim. Então, o mais importante é ser esforçado, assim. Acho que vocês vão ter muito a oferecer para todos os lugares se vocês forem umas pessoas esforçadas. Não só vocês, né? Todos os profissionais de todas as áreas. Beleza? Então, beleza, muito obrigado. Eu que agradeço por você ter vindo aqui. Obrigado. Obrigadão. Também agradeço meus colegas de turma. E é isso aí. Podcast finalizado. Obrigado.